Oxente One Shot. One Shot é um conto curto e fechado utilizado para testar conceitos ou personagens antes de virar oficialmente uma série. A história se inicia no vilarejo de Folha Verde, onde algumas crianças jogam bola até a chegada de Serafim, que pede para participar. No entanto, ao ouvirem sua aproximação, elas correm dizendo que não querem brincar com ele, por ser filho de Lampião. Não apenas os pequenos, mas também os adultos lançam olhares desconfiados, expulsando Serafim do lugar. De volta para casa, ao lado do avô, Serafim desabafa, dizendo que não suporta mais aquela vida difícil, já que não fez nada de errado e não tem culpa de sua origem. O avô o conforta, afirmando que isso não importa, pois ele possui um coração generoso. Acrescenta ainda que um dia Serafim se tornará um herói para o Nordeste. Nesse momento, o avô revela uma surpresa, e ao entrar em casa, Serafim encontra um bolo de aniversário. E assim como na versão definitiva, acompanhamos a passagem do tempo pelos aniversários de Serafim, até um certo dia, quando voltando da escola, após levar outras surras de outras crianças, surge um cangaceiro chamado Baltazar, que pergunta se ele é Serafim, o filho de Lampião. Surpreso, Serafim questiona quem ele é, e Baltazar se apresenta e diz que tem uma proposta para o garoto. Por ser filho de quem é, Serafim herdou um dom raro e especial, e com essas habilidades, ele pode despertar um poder ainda maior que o seu pai e se tornar um cangaceiro mais poderoso do Nordeste. Mas para isso, precisa liberar seus dons, e Baltazar revela que essa é a razão de sua visita. Curiosamente, nessa versão, os poderes de Baltazar são diferentes. Enquanto a versão final ele manipula a escuridão, aqui ele possui telecinese e controla marionetes. Uma ideia que o Renato reutilizaria em outro personagem futuramente. Serafim recusa e afirma que não quer seguir o mesmo destino de seu pai. Baltazar insiste, dizendo que ele não será como Lampião, mas o superará. Nesse momento, o avô de Serafim aparece de surpresa, interrompendo os dois. Baltazar então ordena que suas marionetes ataquem e imobilizem o velho. Ele, usando suas habilidades, desarma o avô de Serafim e afirma que ele deveria ter pensado 2 vezes antes de apontar uma arma para um cangaceiro. Desesperado, Serafim grita para que ele pare e pergunta o que ele quer. Baltazar responde que seu interesse é apenas com Serafim e reforça que ele não deveria desperdiçar a chance de ser respeitado e conseguir tudo o que deseja. Mais uma vez, Serafim recusa, apoiado por seu avô, mas Baltazar ordena que o velho se cale. Serafim exige que ele solte seu avô, mas Baltazar diz que antes vai contar uma história. Ele começa falando que Lampião, pai de Serafim, que entrou para um bando de cangaceiros para vingar a morte do seu próprio pai, o outro avô de Serafim. Por causa disso, seus poderes evoluíram muito. Baltazar completa dizendo que essa habilidade que ambos possuem é rara, pois tem 2 lados, um bom e um ruim, moldados pelo sentimento de quem usa. E para testar o caráter do garoto, o cangaceiro faz uma pergunta, questionando se ele nunca pensou em se vingar das pessoas que o machucaram, e termina dizendo que esse é o único caminho para sua vida melhorar. Serafim, mais uma vez, se opõe a essa escolha, fazendo Baltazar se irritar, e usando a arma do avô do garoto, dispara contra o velho, desesperando o Serafim. Com isso, Baltazar vai embora. Mas antes diz ao garoto que estará esperando ele na cidade mais próxima, caso ele queira se vingar. Então, o avô de Serafim, em seus últimos momentos, diz que isso não é culpa dele. Reforça que acredita que ele será um herói e pede para que ele não siga os mesmos caminhos de vingança de seu pai, não dando ouvido aos outros e perdoando Baltazar, tornando-se o herói que todos duvidam que ele será. Então, o garoto, sozinho, sepulta o seu próprio avô. Já em casa, Serafim abre o baú que seu avô deixou para ele abrir quando estivesse pronto para seguir seu próprio caminho. E com isso, Serafim parte, carregando o sentimento de impotência, já que era difícil seguir o conselho do avô e perdoar Baltazar, e reforça que não conseguiu defendê-lo. Por esse mesmo motivo, precisa despertar seus poderes o mais rápido possível para proteger os que mais precisam. No dia seguinte, Serafim está andando pelo sertão, quase sem água para matar sua sede. Isso até chegar em Poço Fundo, que era a cidade mais próxima. Mas de repente, ele encontra alguém caído no chão, desmaiado. E era Zuran. Serafim então joga um pouco de água em seu rosto para tentar acordá-lo. E ele desperta, assustado, achando que Serafim era um cangaceiro. Mas Serafim se explica, dizendo que não era um cangaceiro, e ao ser questionado sobre seu chapéu, responde que era um presente de seu avô. Zuran se impressiona e explica que estava indo para a cidade mais próxima, mas foi atacado por um bando de cangaceiros que roubaram suas coisas e o deixaram inconsciente. Serafim diz que também está indo para a cidade e convida Zuran para acompanhá-lo, que aceita de imediato. Serafim também diz que vão encontrar os cangaceiros que atacaram Zuran para recuperar suas coisas.
Eles se apresentam e Zuran revela que veio da Bahia, mas está fugindo de lá, dizendo que essa é uma longa história. E assim, os dois partem juntos rumo à cidade, com Zuran fazendo várias perguntas. Já em Poço Fundo, vemos que o local está sendo atacado por um cangaceiro chamado Severino, que já se preparava para partir, após seus homens saquear tudo. Mas de repente, alguém aparece dizendo que irá enfrentá-lo. Era Serafim, que deduz que são os mesmos que atacaram Zuran antes de chegar na cidade, e vemos que o mesmo confia bastante no seu novo amigo. Severino fica irritado com a ousadia do garoto e ambos se preparam para o combate. Severino dispara contra Serafim, que fica paralisado, sentindo uma energia estranha dominar seu corpo. Quando a bala se aproxima, Serafim o corta no meio, assustando Severino e seus cangaceiros. Zuran fica impressionado, enquanto seu amigo continua avançando, em direção ao líder do bando, desferindo um chute poderoso que o nocauteia. E sem perder tempo, Serafim finaliza os outros dois capangas. Emocionados, os moradores começam a comemorar, mas notamos que Serafim está com um olhar diferente, desejando eliminar todos ali presentes. Porém, ele consegue resistir a esses impulsos, recuperando a razão. Os moradores se aproximam e o prefeito da cidade agradece ao garoto por tê-los libertado. Nossa, e pensar que no final ele virou um cara chato. Como forma de retribuir, oferece uma recompensa. Serafim permanece em silêncio, mas Zuran aceita em seu lugar. Algumas horas depois, ambos deixam a cidade e no caminho, Zuran comenta que ficou impressionado com as habilidades de Serafim, dizendo que nunca havia visto nada parecido e que o avô dele deve ter treinado muito bem. Então pergunta por que eles saíram da cidade, já que todos pareciam ter gostado de Serafim. O garoto concorda, mas explica que não poderia ficar, pois precisa seguir seu caminho para se tornar um herói. Zuran argumenta que seria a mesma coisa se permanecessem lá, mas Serafim complementa dizendo que seus poderes são perigosos demais para isso, já que ainda carrega o desejo de vingar a morte do seu avô. Ele continua, dizendo que isso era exatamente o que Baltazar queria, que ele se igualasse a seu pai. Zuran então pergunta quem era o seu pai, e Serafim revela que ser filho de Lampião, deixando Zuran espantado, e assim ele completa seu raciocínio, dizendo que foi por isso que eles precisavam deixar a cidade, pois os moradores também reagiriam da mesma forma. Zuran pede desculpas, se justificando, dizendo que ouviu tantas histórias ruins que o simples nome de Lampião causa medo. E Serafim responde que não há motivos para se preocupar, já que Lampião morreu há muito tempo e que ele não pretende seguir o mesmo caminho, querendo ser alguém melhor. Nesse momento, ele afirma seu objetivo, livrar-se desse mal para se tornar um herói, em vez de um assassino como seu pai foi. De repente, Baltazar surge. Não, sério, literalmente o cara pulou de um arbusto e reclama, dizendo que Serafim ainda insiste nessa postura positiva. Ele comenta que viu Serafim derrotar os outros cangaceiros e como ele ficou poderoso ao se encher de ódio. Mas, enquanto fala, o mesmo se repete e Serafim se enche com a mesma energia de antes, prometendo derrotá-lo. E Baltazar, sempre precavido, se prepara para o confronto iminente. Zuran, vendo o que estava prestes a acontecer, pensa em fugir, mas para e decide enfrentar o medo, pois Serafim arriscou a vida por ele e agora é sua vez de retribuir. Enquanto isso, a luta continua. Serafim elimina os marionetes de Baltazar com extrema facilidade e se aproxima do seu adversário, mas tudo não passava de uma armadilha. Zuran tenta avisá-lo, mas já era tarde, e Baltazar consegue prender Serafim em uma caixa de madeira. Zuran grita para que o amigo resista, mas Baltazar afirma que ele não conseguirá escapar, pois a caixa é feita de uma madeira resistente. Zuran, no entanto, não desiste e diz que Serafim não deve se render, pois ele nunca será igual ao seu pai. Então, Baltazar revela que o verdadeiro objetivo é absorver os poderes do garoto, sem se importar se ele sobreviverá ou não. Sabendo disso, Zuran grita, dizendo para ele ouvir que o bando de Baltazar só quer que ele desperte o lado ruim e que para impedir isso, Serafim precisa perdoar Baltazar para assim despertar seu lado bom. Baltazar se irrita, dizendo que Zuran poderia ter fugido, mas agora será morto. De repente, a caixa explode de dentro para fora e Serafim surge, envolvido por chamas brilhantes que emanam de sua alma. Ele declara que agora entende, perdoando o assassino de seu avô e dizendo que vingar sua morte não ia trazê-lo de volta. Baltazar se enfurece, mas Serafim é mais rápido. Antes que Baltazar reaja, prepara um ataque, afirmando que deseja ser um herói e que o dever de um herói é proteger os amigos e as pessoas que mais precisam de pessoas como ele. Ele finaliza, dizendo que Zuran agora é seu amigo. Com isso, Serafim desfere um golpe devastador, dizendo que o que ele não conseguiu fazer por seu avô fará por Zuran e todos os injustiçados. O ataque lança Baltazar para longe, encerrando a batalha. Algum tempo depois, ao entardecer, vemos os dois garotos acampando,
agradecendo pela comida recebida pelas pessoas da cidade. Zoro então pergunta o que farão agora. Serafim não entende a princípio, mas Zoro explica que ambos não têm para onde ir e quer saber o que pretendem fazer daqui em diante. Serafim admite que não sabe ao certo, mas diz que um verdadeiro herói precisa viver várias aventuras para evoluir e fazer muitos amigos para lhe fazer companhia. Ele pergunta se Zuran gostaria de ser seu amigo e Zuran responde prontamente que sim. Então, com tudo resolvido, eles decidem juntar as suas coisas e partir, encerrando a história com Serafim proclamando que será o maior herói que o Nordeste já viu. Bem, eu acho que é isso. Caso tenha interesse em conhecer mais sobre a história, deixarei todos os links relacionados na descrição. Obrigado por ter assistido, fiquem com Deus e até a próxima.